Todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou. Continuando nossa reflexão, Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 9. Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Nós vimos refletindo sobre 3 experiências na vida de Jesus que vamos experimentar em nosso viver. E pensando agora nesse texto, uma das coisas que a gente percebe é que Jesus, desde aquele momento do seu esvaziamento, de sendo como Deus, ele esvazia-se de si mesmo e toma forma humana, é encontrado na forma da carne humana, e na forma humana ele se coloca como aquele que é servo, é escravo, e na condição de escravo ele segue obediente até a morte e morte de cruz. Vamos considerar então essa questão da morte de Cristo, pensando nas perdas que foram experimentadas no viver de Jesus. Perdas no sentido de que Jesus não veio aqui para fazer nada concernente à sua própria vontade. Quando ele está aqui encarnado, vivendo nessa terra, o que movia o coração de Jesus, o que movia Jesus para dentro daquelas ações que o Espírito o conduzia, foi porque ele era obediente ao Pai, e em todas as coisas foi obediente ao Pai, e tudo o que ele realizou em obediência à vontade do Pai. E por isso, desde a encarnação, desde lá a eternidade passada, Jesus já vinha sofrendo a questão da perda. Esvazia-se de si mesmo para ser encontrado em forma humana, e na forma humana ele é encontrado como servo de todos, porque ele mesmo disse isso de si mesmo aos seus discípulos. Ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele dizia também assim: quem quer ser o maior dentre vós, que seja o servo de todos, que seja o menor entre todos vocês. E ele fala isso dizendo assim para eles: eu sei quem sou eu. Eu sou o Senhor e eu sou o maior entre vocês, mas eu sou o servo de vocês. Isso ele faz quando ele lava os pés dos discípulos e se coloca naquela posição de serviço, da posição daquele que é o mais desqualificado, o mais desprezado talvez, dentro daquele ambiente. Nós então começamos a compreender que essas perdas na vida de Jesus, em se sujeitar, em se submeter e não deixar de forma alguma que em momento algum a sua vontade fosse expressa, mas fosse expressa a vontade do Pai, a mortificação do eu,
a mortificação da vontade própria, de abrir mão do próprio direito para servir outros, para se tornar servo de outros. E até a morte de cruz, Jesus segue obedientemente ao Pai. Jesus vai até as últimas consequências na expressão desse amor do Pai e na sua expressão de amor pelos seus discípulos. Ora, e foi nessa condição de ser obediente até a morte, é que Jesus, nessa experiência da perda, de negar-se a si mesmo e de tomar a cruz, ele vai nos fazer compreender algo muito importante. Na perda, nós somos aperfeiçoados. Na perda, Jesus foi aperfeiçoado, o autor da salvação daqueles por quem ele morreu. Ora, essa é a experiência e nós precisamos compreender a perda nas nossas vidas, porque às vezes nós precisamos viver frustrações, precisamos viver às vezes derrotas, mas isso não é para a nossa destruição, isso é para nós compreendermos algo, que essa experiência do mortificar da carne, ou esta experiência de negar a si mesmo, a experiência de tomar a cruz a cada dia e ser um seguidor de Jesus e ser alguém que foi constituído servo no reino de Deus, essa experiência nós precisamos compreender no nosso dia a dia. Nós não podemos viver com aquela mentalidade que sempre seremos vitoriosos, triunfantes. Não, irmãos. Sim, haverá vitórias, haverá triunfos, mas nós precisamos entender a importância de sofrermos às vezes uma derrota, de nos encontrarmos fracos e na nossa fraqueza ser aperfeiçoado em nós o poder de Deus. Então, essa experiência nos levará à condição de servirmos obedientemente como Cristo serviu a Deus o Pai. A vontade do Pai precisa ser realizada em nossas vidas. Nós precisamos compreender a experiência da perda nas nossas vidas, do mortificar da nossa vontade, para sermos aperfeiçoados servos no reino de Deus. Porque nós estamos aqui, queridos, não é para sermos servidos, estamos aqui para servir. Quando servimos uns aos outros, nós aprendemos na comunhão o amor, e é isso que nos faz ser conhecidos como discípulos de Deus. Se temos amor uns aos outros, se somos capazes de servir uns aos outros, se somos capazes de nos sujeitarmos uns aos outros na comunhão do Senhor. Ora, que o Senhor nos ajude, que o Senhor realize em nosso viver aquilo que Ele deseja. Que essas experiências, seja ela a experiência da rejeição, que a gente não tente fugir dessa experiência, mas que na rejeição a gente encontre a maturidade. Que na solidão nós não entendamos que estaremos perdidos ou sós ou abandonados. Sempre encontraremos na solidão o Pai, porque quando a gente está de porta fechada e falando diretamente com o Pai que nos vê no secreto, é Ele que nos recompensa. E essa experiência da perda, da frustração, muitas vezes da derrota, não é para destruição nossa. O mortificar da nossa vontade, o mortificar da nossa carne, nessa experiência da realização da obra da cruz nas nossas vidas, nós somos aperfeiçoados servos no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, tenha você essa experiência e que você possa compreender no seu viver a importância de estarmos sujeitos e obedientes à vontade de Deus o Pai em todo o nosso viver.